Paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa aula sobre o livro de Provérbios. Então nós vamos falar agora um pouco da questão histórica do século X, então antes de Cristo, que foi escrito a maioria dos provérbios escritos por Salomão. E ele sofreu também uma questão de crítica literária, porque alguns estudiosos, principalmente aqueles que laboriam contra a Bíblia, é bom que se saiba disso, aqueles que lutam contra a verdade de Deus, lutam contra a Bíblia, eles quis falar que os escritos de Provérbios é pós-exílicos, né? Ou seja, não são da época de Salomão. O exílio, ele vem a acontecer quase 500 anos depois, né? 5 séculos depois de Salomão. Então, nós vamos ver que não é isso. Eles não querem falar que Provérbios é da época de Esdras, Neemias, né, Zorobabel, aqui Ageu, Zacarias e Malaquias, né, que eram os profetas pós-exílicos, juntamente com esses aí, com Neemias, Esdras, Esther, Zorobabel, né, aqueles que já saíram do exílio, que estavam voltando. Então, eles tentam impor que os provérbios é escrito dessa época e não pertence, mas isso não é prova, não tem nenhuma prova contundente. A prova maior, a maioria dos estudiosos, todos concordam que a grande maioria de provérbios, como eu falei, foi escrito por Salomão. E até o capítulo 1, o capítulo 24, isso é completamente já definido. Né, do capítulo 25 até o 28, tem vários tipos de provérbios. Pode ter alguns que foram incluídos, mas que foram pessoas inspiradas por Deus, que veio depois pós-exílicos. E também o capítulo 30 e o 31, que é de Agur e Lemuel, que são palavras inspiradas por Deus. Também os provérbios eles eram usados em civilizações antigas, como na China antiga, na Índia antiga, para expressar filosofias, pensamentos, preceitos morais e preceitos de ideias e filosóficos para aquelas civilizações, a China antiga e a Índia antiga. Então nós vamos ver que os provérbios eram usados para outros povos, porém não eram os provérbios esses provérbios são inspirados pelo Espírito Santo, esse que traz essa verdade de Deus para mim e para você. Ou seja, a sabedoria, seja ela humana, como for, ela é boa, ela é lógica, mas a sabedoria de Deus ela é suprema, pois a sabedoria de Deus ela tem como alvo nos levar próximo de Deus, de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de conhecer a Deus, e Deus revela através da sua grande sabedoria nos livros de Provérbios. E nós sabemos que a sabedoria expressa de Deus é Cristo. Então, como nós falamos de sabedoria, falamos de Cristo. Então, Provérbios aponta para Cristo. A sabedoria suprema de Deus é Jesus. Então, nós vamos observar todo esse pano de fundo dessas questões históricas, dessas questões críticas literárias que tenta te fazer contra o livro Provérbios, para que você que é um evangelista, você que é uma missionária, deve ficar inteirado disso. Então tem pessoas ali que estudaram, que vêm com a linguagem até acadêmica, porém deturpada, querendo falar, não, que Provérbios não foi escrito por Salomão, não foi escrito naquela época, foi 5 séculos depois, eles puseram o nome de Salomão para dar uma maior expressão, e nós vamos ver que não, ali porque o Provérbios, pela data e pela maneira escrita e pela maneira linguística que foi escrito, nós sabemos que ele foi de Salomão, e até porque ele já começa desde o princípio falando que é Provérbios de Salomão. E nós entendemos e cremos também que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus, Salomão escreveu, isso nós temos certeza, e também Agur e Lemuel. Então eu posso perguntar para você, né, quais são os escritores, e você vai pôr quais são os escritores, que são Salomão, Agur, Lemuel, né, que são ali os escritores do livro de Provérbios, que expressa sabedoria, e quais as civilizações antigas, né, que utilizavam-se também de provérbios, não esses provérbios que são inspirados pelo Espírito Santo, mas provérbios ali para expressar ideias, para expressar pensamentos e preceitos morais, preceitos filosóficos, preceitos de impor ou até mesmo transpor algum pensamento, que eram a China antiga e a Índia antiga. Então, isso tudo nós devemos ficar inteirados. Então, nós vamos olhar
mais uma vez sobre essas grandes expressões, essa grande questão dessa literatura de provérbios, para nós ficarmos inteirados como Deus se revelou com essa sabedoria, para nos dar sabedoria, e essa sabedoria que Deus nos deu, ela tem um objetivo, para glorificar a Deus, para aí apontar para glorificar a Deus, para tributar toda a honra e toda a glória a Deus, para nós servirmos a Deus com integridade, servirmos a Deus com verdade, tributando Ele toda a honra e toda a glória. E isso então é o que nós vamos fazer. Nós podemos também analisar como os provérbios ali, ele situa em todas as questões, né? O provérbio, por exemplo, ele pode assumir, muitas vezes, de grande variação, da sua forma de, dependendo da situação, desde uma expressão erudita, né, uma expressão, vamos dizer assim, bem erudita, uma expressão ali acadêmica, que nós podemos falar, também ele pode expressar uma expressão coloquial, uma expressão simples de um homem do campo. Então, a fonte do provérbio pode ser escrita, ou o provérbio pode ser ali um popular oral, assumindo às vezes, até um papel didático, ou seja, de ensino, um papel genérico e impessoal. O provérbio pode apresentar no sentido real ou figurado, isso também nós podemos ver, né, o uso retórico, ou seja, uma pergunta retórica, uma pergunta feita e devolve essa mesma pergunta com uma pergunta agora que já contém uma resposta, né, uma explicação, né, entendendo em brincadeiras, nós podemos falar que podem variar de charadas, né, ou seja, para alguém decifrar alguma coisa, algum enigma, ou contos de uma adivinhação, ou ainda um tom de humor e piada. Tudo isso pode ser descrito, então, em provérbios. Mas agora, quando nós se tratamos dos provérbios aqui da Bíblia de Salomão, ele tem uma característica, uma característica de uma poesia hebraica, às vezes num linguajar mais erudito, às vezes num linguajar mais coloquial, às vezes há uma linguagem num sentido mais figurado, outras num sentido mais real, outro se deu em processos escritos, outro estava falando num processo mais oral. Mas entendendo que, independente dessas variações, nós sabemos e temos a consciência que esses provérbios foram inspirados pelo Espírito Santo para conter aqui na Bíblia como palavra de Deus. E toda essa magma, essa superioridade dessa sabedoria que expressa em provérbios, ela aponta para Cristo, a suprema sabedoria de Deus. Porque quem nos dá sabedoria para conhecer e entender a Deus é Cristo, é o Espírito Santo, né, que nos revela Cristo, que produz Cristo em nós, que glorifica Cristo. É Ele que nos dá, então, a sabedoria, que nos ensina as verdades de Deus. Então, Provérbios, ela contém verdades de Deus. Ela fala sobre o campo, fala sobre a flora, sobre a fauna, fala sobre o homem, fala sobre o céu, fala sobre Deus, o Criador, e tudo isso juntando para glorificar a Deus, para mostrar que Deus é o Criador de tudo e de todos, que Deus é o sustentador de tudo e de todos, e mostramos que o princípio dessa sabedoria, toda desse conhecimento que Deus vem se revelando, é temer a Deus. E esse temor, como já reiterei, que é temer a Deus, é obedecê-lo. Quando alguém fala de temer a Deus, não é ter medo de Deus, ter receio, mas obedecê-lo. E para mim, obedecer a Deus não é por sentimento, mas por obediência. E quando nós deixamos de fazer isso, os desastres chegam na nossa vida. O mal chega na nossa vida, chega no nosso lar. A tristeza, todas as vezes que nós abandonamos a Deus, nós sofremos essas dores, nós sofremos essas percas. Por isso eu convoco, eu e você, porque se isso já aconteceu conosco, não devemos deixar mais acontecer. É voltar e nos firmar nessa verdade de Deus e deixar que ela produza em nós o verdadeiro conhecimento, que é para temer o Senhor, para obedecer a Deus, para andarmos segundo os seus preceitos e os seus mandamentos. Então, ainda nessa questão, quero olhar aqui sobre esse conselho bem paternal que nós podemos falar aqui no capítulo 4 de Provérbios, que fala: Filhos, escutem a instrução do pai e estejam atentos para que obtenham o entendimento.
porque eu lhe dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Ou seja, esse pai aqui pode ser um pai realmente. Então nós podemos agora estar nos dirigindo a Deus para receber dele o verdadeiro ensino e não desviar desse ensino. Esse pai pode ser também um sacerdote, pode ser um líder ali da igreja, um pastor que esteja na frente, que nós podemos respeitá-lo como um pai ali no sentido mais espiritual, que cuida da nossa alma, mas que dá conselhos de Deus. São pessoas que têm que estar vivenciando, né, e ter essa vivência na presença de Deus, que quando ele dá um conselho, ele não dá um conselho vago, vazio, mas dá um conselho na presença de Deus. Dá um conselho baseado ou alicerçado na palavra de Deus, é o qual nós podemos não desviar dele, atentar para esse conselho, porque esse conselho nos aproximará da verdade, vai nos fazer arraigar em Deus. Então, tudo isso nós temos de olhar, analisar. Olha como esses provérbios são preciosos para nós, para mim, para você. E para nós continuarmos aqui ainda em Provérbios 17, 4, vai falar: olha o que fala em Provérbios agora 17, 4. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Ou seja, aquele malfeitor, ele vai dar ênfase para o iníquo. O mentiroso para a língua maligna. Porque é aquilo que está vivendo, é aquilo que está no seu coração, é aquilo que está comandando a sua vida. Mas aquele que está agora andando em Deus, ele tem um princípio. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E temor do Senhor é exatamente ao contrário, é desviar-se do mal. É afastarmos daquilo que é vil, é afastarmos daquilo que não é a verdade. Pois a verdade, quando a Bíblia toda fala em verdade, ela fala da verdade de Deus. E a verdade expressa de Deus, do qual Deus revela mais profundamente, é Cristo. Cristo é a verdade. Ele mesmo vai falar: eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, Jesus é a verdade absoluta e total de Deus, assim como a palavra produz, nos aponta para ele. Então, o Provérbios nos ensina que quando o homem, que é aquele que é mau, que é vil, que é pecaminoso, os seus ouvidos estão atentos à mentira, ao engano, àquilo que é vil. Já aqueles que são arraigados em Deus, alicerçados em Deus, que servem a Deus, que temem a Deus, eles se desviam do mal. Como nós vamos ver o Jó, né? Nós estamos falando dos livros poéticos, né? Nós vamos ver como Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que fazia o que? Se desviava do mal. E é isso que nós devemos tentar. Todas as vezes quando nós não atentamos isso para Deus, nós não desviamos do mal. Ao contrário, nós o abraçamos, nós andamos lado a lado. E as consequências dele, do mal, é que são agruras na nossa vida, são tristeza na nossa vida. Pois todas as vezes que nós abandonamos, e toda vez que a Bíblia chama mal, o pecado está junto. Pois o mal do mundo é o pecado. E quando o pecado ele arraiga, ele tem lugar, ele tem guarida na nossa vida, tem também a destruição de muitas coisas nossas. Ele traz os prejuízos com ele, quando nós não atentamos à verdade de Deus. Então eu convoco você, você, para nós atentarmos na verdade de Deus, mas atentarmos de uma maneira absoluta, de uma maneira real, de chegarmos a Deus verdadeiramente para servi-lo e agradá-lo. Então é isso que é a minha convocação ali para nós atentarmos o livro de Provérbios, observar toda essa verdade de Deus que vai falar comigo, com você. Quando nós vamos agora abrir o livro de Provérbios ou a Bíblia, quando nós falamos mais Provérbios, vamos ver Deus falando conosco, pois é a palavra de Deus. É Deus nos instruindo. Por mais instruídos que nós somos, por mais santidade que nós temos, nós devemos permanecer nela. E a Bíblia fala: quem se santifica, santifica-se mais ainda. E muitas vezes quem se surge mais ainda. Aquele que se desvia totalmente de Deus, ele está muitas vezes repleto a se sujar, a se definhar mais ainda. Então a Bíblia nos chama, nos faz essa convocação para chegarmos a Deus. Para irmos a Deus com sinceridade. E para chegarmos diante de Deus com sinceridade, nós temos que chegar com a sabedoria de Deus.
daquilo que Deus nos dá. E uma das sabedorias expressas de Deus na Bíblia, que nós estamos, são esses provérbios que falam do dia a dia. Provérbios vai falar do dia a dia nosso. Ele fala do céu, ele fala do plantio, ele fala de como nós olhamos, como nós tratamos os próximos, como nós tratamos os vizinhos, como nós nos rendemos diante de Deus, como que Deus vem diante de nós. Ele nos fala do dia a dia, do nosso amanhecer, do nosso deitar, do nosso novo amanhecer. Então, Provérbios, ele traz essas verdades de Deus. E toda vez que traz essa verdade, ele nos leva para a verdade absoluta de Deus, a verdade ali expressa de quem realmente Deus queria revelar, do qual é Jesus. Jesus Cristo então, ela é a suma verdade de Deus, do qual a Bíblia toda aponta para ele. Quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos na verdade absoluta e total de Deus. Jesus é a verdade, por isso que ele falou, sou o caminho e a verdade. Ele não põe que ele é uma verdade, o artigo está definido e não indefinido, eu sou a verdade. E é esse que é o intuito de toda a Bíblia, produzir Cristo, e não é diferente no livro de Moisés, do livro de Provérbios, perdão. O livro de Provérbios, ele está aqui no intuito de nos levar a conhecer mais pessoalmente a Jesus, de olhar ele nessa verdade ali revelada por Deus para mim e para você. Então, o Provérbios, ele vai falar muitas coisas sobre a vida cotidiana. Sobre a vida, ele vai mostrar o caminho do ímpio e vai mostrar também o caminho de Deus. Ele mostra o caminho da impiedade, do pecado, daqueles que se desviam para o pecado, e mostra também o caminho de Deus. Consequentemente, ele mostra também o perdão e a restauração de Deus. Mas nós nunca devemos brincar com o pecado. Toda vez que isso acontece, as lástimas, os prejuízos vai chegar em nossas vidas. Então nós devemos, na verdade, estar distanciados, longe, mas arraigados na verdade de Deus. Então, voltando aqui em Provérbios, agora no capítulo 10, fala, aqui já vai reiterar novamente, fala Provérbios de Salomão, no versículo 1. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Está falando do cotidiano da vida. Um filho sábio, agora o que vem ser um filho sábio? Ele está falando não apenas da sabedoria desse mundo, mas que vai trazer a verdadeira alegria para alguém, aquele que vai servir a Deus. Quando nós vamos olhar sobre isso e olhar como nós criamos nossos filhos, olhando agora para Provérbios, muitas vezes, até pais crentes mesmo, pessoas piedosas, eles preparam o filho para ser um bom advogado, para ser um bom engenheiro, para ser um bom policial, para ser ali um bom agente de alguma empresa, alguma coisa. Ele prepara o filho para aquilo, tem orgulho daquilo, e muitas vezes ele esquece de preparar o filho para ser servo de Deus. Ele prepara o filho para o mundo daquilo que é efêmero, que é passageiro, daquilo que vai passar, que vai chegar um período aqui que tudo vai se acabar, que a morte vai chegar para mim, para você, que um dia vai chegar essa morte, vai silenciar, e essa história ou vai se findar ou ela vai continuar no céu. Então nós devemos atentar em primeira mão, ali quando nós falamos buscar primeiro o reino de Deus, esse buscar é muitas vezes levar tudo que é nosso em primeira mão para glorificar a Deus, para servir a Deus em primeira mão. Depois nós não podemos, nada disso que eu falei é pecado fazer. Agora, ele se torna um pecado quando ele se torna prioridade na frente de Deus. Ensinar o caminho santo de Deus, esse deve ser a nossa prioridade, assim como Provérbios está ensinando. Então, o filho sábio, ele é a alegria do seu pai. Um filho que teme a Deus, que prioriza a Deus. Consequentemente, ele recebe em si as bênçãos de Deus. Não estou falando apenas de bênçãos materiais, pode ser materiais, mas principalmente de bênçãos de servir a Deus, de ser íntegro diante de Deus. É o que Deus nos dá. Então, até a próxima aula. Deus te abençoe ricamente.